Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre direito constitucional, né? Espero que todos tenham aproveitando o conteúdo desse canal. Espero críticas, espero elogios, espero um feedback de vocês para dizer o que a gente precisa melhorar, entendeu? Fazer o que está bom, o que pode ser feito, né? Então vamos sem mais delongas aí, continuar de nós paramos, né? Nós paramos aqui, acho que foi no inciso 11, não foi? Do nosso artigo 5º, se não me engano. Foi no inciso 11, né? Foi a casa e asilo inviolável de vida, né? Ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Aqui hoje eu quero fazer com vocês um pouquinho diferente, né? Ou um pouquinho só para animar. Vamos fazer algumas questõezinhas sobre esses temas que foram dados do artigo 5º, envolvendo o artigo 5º do inciso 1º, o inciso 11 aqui. Peguei 4 questões para te brincar um pouquinho, tá bom? 4 questões, 2 delas de forma literal e 2 que envolvem uma doutrina, uma jurisprudência ou conhecimento mais específico, né? Todas elas questões de prova, tá bom? De banca consagrada, de bancas que vão provavelmente fazer o concurso que vocês estão esperando, né? Então, nós vamos agora lá para nossas questões, tá bom? São 4 só. Foi só mesmo para dar aquela adocicada na boca, porque a questão é aquilo que nos desafia, a questão é aquilo que não faz saber se estamos no caminho certo ou errado, né? Nós temos a primeira questão aqui, uma questão que caiu no ano de 2022, tá? Foi nesse ano uma questão recente, uma questão atual, né? Foi da banca 7, a banca super consagrada, realizar a maioria dos concursos, e para um cargo de analista processual da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro, né? Questão simples de marcar certo ou errado. Será constitucional lei estadual que venha obrigar que as escolas e bibliotecas públicas tenham um exemplar da Bíblia? E aí, o que vocês acham, pessoal? Nós vamos lembrar agora da laicidade do Estado, não é isso? Nossa liberdade de crença, nosso nosso direito de crer ou não crer, de acreditar numa coisa ou não, não é isso? De escolher a religião que a gente quiser, a separação do Estado e da igreja, não é isso? E aí, olha só, será que é constitucional uma lei que vem obrigar a ter um exemplar da Bíblia? Olha que veja isso. A Bíblia representa religiões. Uma Bíblia representa até várias religiões. Várias religiões se baseiam na Bíblia. Outras se baseiam em outros livros, em outros dogmas, né? Tipo a católica, a protestante, né? A espírita também se baseia na Bíblia, né? Mas será que pode haver uma lei que obrigue a determinada biblioteca estadual ter um exemplar da Bíblia, apesar da Bíblia ser um retrato, vamos dizer assim, do que o Deus falou, né? Já que o nosso preâmbulo constitucional fala em Deus, né? Mas eu vou dizer para vocês que essa assertiva está completamente errada, entendeu? Tá? Porque é inconstitucional eu obrigar a ter uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, em cada biblioteca do estadual, por exemplo, né? Tá? Seria também inconstitucional eu obrigar a ter, mas seria perfeitamente legal, né? Não contrariaria nenhuma lei se em cada biblioteca tivesse a Bíblia. O que eu não posso é obrigar a ter exemplar da Bíblia. Mas se na determinada biblioteca estadual tiver uma Bíblia, que é uma fonte de cultura, que é uma fonte religiosa, tá? Também, não seria nada demais ter uma Bíblia lá. O problema é que eu não posso obrigar, porque o nosso Estado é laico, é separado da religião, é separado da igreja, seja qual igreja for. Estão entendendo? Então isso aí foi um julgado do STF. Vamos ver que julgado foi esse. Olha, a assertiva está incorreta, porque a imposição de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas e bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade religiosa consagrada pela Constituição da República de 1978. Tá? Foi a ministra relatora Carmen Lúcia julgou isso em 2021. Tá? Um julgado recente de 21 que foi cobrado em 22 na prova, correto? Então, isso aqui, pessoal, é um exemplo de questão que pede, né,
um conhecimento um pouco mais avançado, né? Não é simples leitura da lei, né? É um julgado do STF, que é o nosso guardião da Constituição. Ele fez uma interpretação, ele foi consultado, né? Ele foi arguído de alguma forma, ele foi provocado. Então ele diz que não, que uma lei que vai ter que obriga a ter uma Bíblia é inconstitucional. E de fato é assim. Ele interfere na laicidade do Estado. Tá? Mas nada proíbe que naquela biblioteca tenha uma Bíblia. O que eu não posso fazer é uma lei obrigando a ter. Correto? Entenderam a questão aí? Como é que uma questão não literal, uma questão precisa de doutrina, precisa de um conhecimento jurisprudencial, precisa de um entendimento. Tá? Eu vou dar agora o exemplo de uma questão que eu resolvo com a letra fria da lei, né? Essa questão número 2 aqui, por exemplo, né? Diz o seguinte, a banca quadríplice, ano de 2022, né? A banca quadríplice tende a fazer questões tipo certo e errado também, quase igual ao CESP, Sebrasp, né? Ela diz assim, as entidades civis e militares de internação coletiva não poderão proporcionar aos seus internos assistência religiosa. Olha aqui, é simples, da leitura da lei. Ela diz aqui que não poderão proporcionar aos seus internos assistência religiosa. Na verdade, eles deverão, tá, proporcionar. Vamos ver aqui na lei, como é que está na Constituição. Aqui, o inciso sétimo. Sétimo, exatamente o sétimo, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Viu como aí? Olha, é a lei. Tá? É a pura letra da Constituição. Você leu, você decorou e aprendeu que esse não que está aí está errado. Esse não que se encontra aí está errado. Se tivesse um deverá, né, em vez de não poderão, estaria correta a questão. Se for uma questão de tirar errado, ele vai tocar um inclusive por um exclusive, vai tocar por um vedado, vai ter um sinônimo, vai ter um sim pelo não, vai colocar um não onde não deve. Tá? Por isso eu devo também ler toda a Constituição, todos os artigos, todos os incisos, né, memorizar de alguma forma, mas também entendê-lo. Na questão número 1, eu dei um exemplo de questões que precisavam de um raciocínio, algo mais do que uma simples leitura. Nessa questão, a simples leitura já bastava, certo? Eu vou aqui para a questão número 3, tá? Que fala um pouco de doutrina, de julgado do STF, né? Olha aqui, questão número 3, prova do CESP para procurador do Distrito Federal, recente a prova, 2022, tá? Não falando de temas atuais. Vamos ler a questão aqui. Suponha que a autoridade policial, suponha que a autoridade policial tenha prendido pastor evangélico que tentava, em espaço público, convencer outros, por meio de ensinamento, a mudar de religião. Nessa situação, a autoridade policial agiu corretamente, pois o direito ao discurso proselitista restrito ao espaço privado. O que é um discurso proselitista? É o discurso que eu tenho, que eu posso ter, a tentar convencer você, a tentar convencer outra pessoa, né, a mudar da minha religião, para falar bem da minha religião, tá certo? Né? Eu vou discutir um pouco, né, se seria permitido eu falar mal de outra, porque isso seria um discurso de ódio. Eu não gosto, quando eu falo em discurso de ódio, isso também não é permitido. Isso contraria a nossa liberdade de manifestação do pensamento. Mas quando eu simplesmente tento você, mesmo em espaço público, a tentar mudar de religião, tá? Isso é um discurso proselitista. Eu falei isso na aula passada, né? Então eu acho então, que a autoridade policial, você acha que ela agiu corretamente, abrir e prender o pastor? Não, cara. Tá? Ele agiu no seu direito, porque esse discurso proselitista não se restringe aos espaços privados. Tanto pode ser no espaço público ou no espaço privado. Então essa questão está errada. Vamos ver se tem algum comentário aqui que eu fiz. Está aqui, olha, um julgado aqui do STF, não é isso? Ministro Edson Fachin, em 2018. Vamos ler. A liberdade religiosa, deixa eu ver como é que eu estou para vocês aqui. Estou em tela pequena, né? Isso. A liberdade religiosa não é exercível apenas em espaço privado,
mas também no espaço público. E inclui o direito de tentar convencer os outros por meio do ensinamento a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso de argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõe a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. O artigo 220 da Constituição expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária, tá? Viola a Constituição Federal a proibição de vinculação de discurso proselitista em radiodifusão comunitária. Tá? Isso disse o ministro do STF, Edson Fachin. Então eu posso usar desse meu discurso proselitista, aquele discurso que eu tento te convencer a mudar de ideia, a mudar de religião, tanto o espaço público quanto o espaço privado. Correto? Eu posso usar, inclusive, a rádio comunitária. Então é isso, olha só, se você tem o rádio, a televisão, tem uma peça fundamental nele, um aparelhinho chamado o que? Controle. Tá? Se você não... Se está havendo um programa que você não concorda, você não gosta, você muda de canal. O que você não pode é restringir o direito de outra pessoa a manifestar o seu pensamento, desde que não haja um discurso de ódio. Então, eu tentar te convencer de uma coisa, seja politicamente, ou religiosamente, ou seja, filosoficamente, é um direito meu, é uma livre manifestação do meu pensamento. Tá? E o discurso proselitista diz que vai de encontro à minha liberdade religiosa. Eu posso tentar te convencer sim, tá bom? Tá? Eu não gosto da programação na televisão, no rádio, eu troco de canal, sabia? Sabia que já inventaram o controle remoto? É para isso. Tá? Eu não posso restringir seu direito. Você escolhe o que você quer ouvir ou não. Se você não gosta daquela programação, seja em rádio comunitária, em televisão, seja onde for, seja em assinaturas, é só mudar o canal, tá? O que eu não posso é restringir sua liberdade, tá? Restringir, seja o seu discurso proselitista, religioso, seja político, seja filosófico, você tem o direito de se manifestar, correto? Tá? Então, essa questão número 3, foi, que eu fiz agora com vocês, foi uma questão que não foi apenas a letra da lei, ela precisou de um conhecimento de julgado do STF, tá? Pessoa de conhecimento do julgado do STF. Mas não por isso, tá? Não por isso eu vou ficar agora me enchendo de julgados. Eu quero aprender primeiro a base para depois eu ir para os julgados. Tem prova, quando fala em noções de direito constitucional, ele quer saber se você conhece a letra da Constituição. Quando ele fala em direito constitucional, tá? Ele não quer saber suas noções, ele quer saber se você entende um pouco mais. Se você entende um pouco da doutrina, se você entende interpretação, correto? Nós vamos aprender isso com o tempo. Eu vou fazer aqui agora com vocês a questão número 4, que vai falar que você vai resolver sem nenhum tipo de doutrina ou julgado do STF, tá? Nenhum tipo de jurisprudência. Você vai resolver com apenas a letra da lei. Uma prova também de 2022, olha, repare que foram provas recentes, desse ano, realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para técnico de enfermagem. Vamos embora aqui comigo. A Constituição Federal de 88 afirma que todos são iguais perante a lei. Exatamente. Sem distinção de qualquer natureza. Nesse sentido, é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Tá, é o caput do artigo 15, com base do artigo 5º da Constituição, é o caput, né? Com base no artigo 5º da Carta Magna é a carta, nossa Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais, pode-se afirmar que, né? Logicamente, ele deu 5 opções e vai querer que nós falemos da opção correta, não é isso? Né? Não falou mais nada. Então, posso falar que é livre a manifestação do pensamento? É claro que é livre a manifestação do pensamento, ainda que seja anônima, aí que está o erro, olha. Não, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Está lá, no artigo 5º, letra da lei. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Aqui na questão fala que ainda que seja anônima. Não, ainda que seja anônima,
ferrou tudo, não foi isso, pessoal? Letra A, podemos cortar. Letra B, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, mas não é assegurada a indenização por dano moral, material ou a imagem. Ah, é sim, está errada a questão B, a letra B, a opção B. É claro que é assegurado o direito de resposta, mas é também assegurado a indenização. Você tem direito ao direito de resposta e também uma indenização. Ou um ou outro, tá? Não exclui. Um não exclui o outro. Tá? Essa indenização por dano moral, material, a imagem também é atrelada ao direito de resposta. Pode ser os dois direitos ao mesmo tempo, nada impede. Certo? É assegurado sim a indenização. Letra A está errada, a letra B também está. Agora vamos para a letra C. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de censura ou licença. Não depende porcaria nenhuma de censura ou imprensa, pessoal. Isso já acabou faz tempo, tá? Censura ou licença é uma autorização prévia. Eu quero falar alguma coisa, eu não preciso de autorização para falar aquilo. Eu falo e depois, a posteriori, pode ser que prejudique alguém. Aí sim eu posso ser prejudicado, posso ser processado. Assim eu posso ter que indenizar alguém. Mas a priori eu falo o que eu quiser. Não há censura nem imprensa. Independente de imprensa, eu falo o que eu quiser. Está errado a letra C. A letra E diz que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa somente nas entidades militares de interação coletiva. Olha, claro que é assegurado a prestação de assistência religiosa, mas não somente nas entidades militares de interação coletiva, nas entidades civis também. Tanto faz ser civil ou militar. É assegurada a prestação de assistência religiosa. Letra da lei. Está errada a letra D. Só pode agora estar certa a letra E. A letra E. Vamos embora, torcer para estar certa. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Claro, perfeito. Tá? Princípio da segurança jurídica. Aí é um princípio da segurança jurídica. Tá? Eu só posso fazer o que a lei não proíbe. A lei não proíbe, eu posso fazer. Tá? Ninguém será obrigado a fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Tá? Para eu deixar de fazer alguma coisa, ou para eu ser obrigado a fazer alguma coisa, somente lei. Lei em sentido amplo, tá bom? Mais tarde, direito administrativo, mais tarde eu vou explicar o que é uma lei em sentido amplo, uma lei em sentido restrito, tá bom? Tá bom para você, pessoal? Entendeu aí que há questões, né? Temos questões que vão versar sobre doutrina, tá? Sobre jurisprudência, são decisões do STF, que é o guardião da Constituição, mas também há questões que vão falar simplesmente a letra da lei. E é por isso que você tem que ler a Constituição. Tá? Você vai ler, vai entender com exemplos, vai fixar esses exemplos com questões. Jurisprudência é a mesma coisa. Não cai todas as jurisprudências do STF. Vai cair algumas, é mais importante. Tem prova que não cai jurisprudência, outras cobram. Uma prova de nível superior, geralmente se cobra jurisprudência. Prova de nível médio, cobra aquela jurisprudênciazinha básica, né? Depois de um nível fundamental, é que não cobra mesmo, cobra apenas noções. Correto? Tá? Visto isso, passando por essas questões, eu queria comentar com vocês mais alguns incisos do artigo 5º. Tá? Eu vou agora passar mais alguns incisos conforme para dar prosseguimento à nossa conversa sobre direito constitucional. Vou dizendo aqui no inciso 12 que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, qual é o último caso? Comunicações telefônicas, tá? Por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha, em regra, a regra diz que é inviolável a minha privacidade no sentido de comunicação. É inviolável. Eu tenho direito à não invasão da minha vida privada, à minha intimidade. Por isso ela é inviolável. Tanto as minhas correspondências, cartas que eu receba pelo correio, por exemplo, né, inviolável, ninguém pode abrir. Tá? Minhas comunicações telegráficas, que não existe mais, a função telegráfica, de dados, né? Dados é o que eu tenho armazenado no meu computador, por exemplo, no meu celular. E das comunicações telefônicas, meu telefone. Certo? Em regra, isso tudo é inviolável. Tá? Mas o que ele diz aqui? Olha, é inviolável, mas não existe direito absoluto.
Nosso direito, todo nosso direito é relativo. Então, caso eu precise violar algum direito desse, eu vou ter que fundamentar essa violação. Porque ninguém pode se usar dessa inviolabilidade para cometer crimes, por exemplo. Então, se você comete crimes através de correspondência, um preso, por exemplo, manda recados para seus parceiros aqui fora, do mundo externo, sobre o que devam fazer ou não, tá? Através de correspondência, tá? Eu posso fundamentadamente, violar o sigilo da sua correspondência. Eu posso abrir a correspondência do preso, mediante fundamento, claro, né? Tá? Eu posso também acessar os dados armazenados no seu computador, no seu celular, certo? Os dados já armazenados, fundadamente. E também posso fundadamente, acessar, gravar, interceptar suas comunicações telefônicas. Só que, uma ressalva aqui, tá? Quando eu trato de violar comunicação telefônica, tem que ser por ordem judicial. Então, eu concluo que, nas outras hipóteses, quando eu violo uma correspondência, comunicação telegráfica ou de dados, eu não precisaria de ordem judicial, bastaria apenas uma decisão fundamentada. Mas se eu quero violar a sua comunicação telefônica, esta sim tem que ser por ordem judicial. E não é qualquer juiz, tem que ser um juiz que esteja numa investigação criminal ou uma instrução processual penal. Eu não posso interceptar uma ligação telefônica para um caso civil, apenas casos penais, certo? Isso aí no direito penal vai ser mais aprofundado, mas para direito constitucional basta isso aí, basta essa letra da lei, tá bom? Se tiver algum caso de interpretação, nós vamos ver em questões. Então, eu posso, qual é a regra? A regra é a inviolabilidade, tá? Então, eu posso violar fundadamente, sem decisão judicial, quebrar o seu sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Só que no último caso, tem que ser por ordem de juiz, tem que ser uma ordem judicial. Então, eu concluo que nos outros casos não precisa de ordem judicial, mas somente para quê? Tem uma finalidade: investigação criminal ou instrução processual penal. Já existe uma lei que fala dessa quebra desse sigilo telefônico, certo? Tá? Em certos casos, você que fazer a prova para carreira policial, vai ser cobrada essa lei. Essa lei possivelmente vai estar aqui no canal em algum momento, né? Entenderam aqui? Entenderam? Posso passar por inciso 13? Tá, quando eu falar melhor em questões, você vai entender melhor isso aí, tá? Você vai entender qual a diferença de uma interceptação para uma gravação, tá bom? Vou explicar isso melhor em questões, tá bom? O 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Olha, eu posso trabalhar, eu posso ter um ofício ou uma profissão que eu quiser, porque é livre. A regra é essa: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Isso é regra, tá? Então, a regra é que eu posso trabalhar no que eu quiser. Só que ele fala, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Existem determinadas profissões que são regulamentadas. Por exemplo, a de advogado é regulamentado. Você tem que ter curso bacharel em Direito, você tem que fazer a prova da OAB. Para você ser médico, você tem que fazer a faculdade de Medicina, ter inscrito no CRM, não é isso? Então, cada profissão tem um sentido de ser, né? Tem uma necessidade ou não de ser regulamentada. Tem profissões que só podem ser exercidas por pessoas formadas em tal área, com registro no órgão competente, no órgão fiscalizador. Outras profissões, não. Ele entende que essas profissões, por exemplo, a de médico, mexe com a vida. Se é vida, vamos regulamentar. Uma profissão de advogado mexe com a liberdade da pessoa. Se mexeu com a liberdade, ele acha importante, vamos regulamentar essa profissão. A profissão de engenheiro também, ele pode construir uma ponte, se a ponte vier desabar, trabalha com vidas, não é isso? Então vamos regulamentar essa profissão. Outras profissões, muitas profissões são regulamentadas. Mas qual é a regra? É que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Será que para eu tocar música, num barzinho de música ao vivo, eu preciso ser um cara bom, eu preciso ser registrado na Ordem de Música do Brasil? Será que eu preciso disso?
Será que se eu cantar mal, eu vou ofender a vida de alguém, vou botar em risco a vida de alguém, vou botar em risco a sua liberdade? Não, cara. Se eu cantar mal ali, eu vou ganhar uma vai e vou embora. Eu não prejudico essencialmente o direito de outra pessoa, tá? Porque qual é a regra? É que seja livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, tá bom? Essa é a regra, mas vai comportar determinadas exceções, que vai ter lei específica para isso, determinando a profissão, se ela é regulamentada ou não. A profissão de servente de pedreiro, olha, eu vou fazer uma massa, o pedreiro vai me ensinar como é que se faz, ele vai utilizar aquela massa para fazer o concreto, para sentar o tijolo, tá? E o pedreiro, por fim, vai ser fiscalizado pelo engenheiro, que é uma profissão regulamentada. Quer dizer, para eu ser pedreiro, para eu ser um servente de pedreiro, eu não preciso de um registro, não preciso de uma autorização, porque eu vou estar sendo supervisionado por um engenheiro, correto? Entendeu aí? Qual é a regra? É livre, existe que eu trabalho, ofício ou profissão. Tá bom? Vamos agora para o inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Pessoal, quando eu tenho uma notícia de um crime, eu, como testemunha, sou obrigado a depor. Quando me chamam para falar sobre um crime que eu fui testemunho, por exemplo, desse crime, fui testemunha, tá? Eu sou obrigado a depor, porque senão vou estar cometendo, e falar a verdade, porque senão vou ter que estar cometendo um crime de perjúrio. Mas determinadas profissões, eu tenho, por exemplo, o direito de guardar o segredo. Um psicólogo, por exemplo, tá, ele não é obrigado a dizer o que o seu cliente falou para você numa consulta, né? Um tratamento de terapia psicológica. Tá? Um repórter, por exemplo, ele não é obrigado, quando ele entrevista o criminoso, ele acha que é criminoso, que o criminoso dá a ele uma entrevista, ele não é obrigado a dizer onde ele estava, porque faz parte da profissão dele isso, tá? Ele vai perder sua fonte, o psicólogo vai perder a privacidade, a intimidade que ele tem com o seu cliente, tá bom? O médico, em determinados casos, ele não pode relatar o problema a doença que o paciente tem. Em outros casos, ele é obrigado a relatar. Tá? Mas na maioria dos casos é um tratamento individualizado, requer intimidade. Um padre, por exemplo, quando ele sabe da confissão de um seguidor seu, ele não é obrigado a dar essa informação em polícia. Olha, o cara confessou para ele que matou alguém, essa confissão é dele, faz parte da profissão dele, é necessário a existência profissional dele. Então, qual é a regra? Tá? E isso tudo aqui? Isso tudo é para assegurar o direito de informação. Eu posso informar, o repórter, quando informa alguém informa as pessoas de algum evento, tá? Ele não precisa dizer quem foi aquela pessoa que deu quem foi aquela fonte de informação. Ele diz que deram aquela informação a ele, mas ele não é obrigado a revelar aquela fonte, porque isso é necessário ao exercício da profissão dele. Mas ele é responsável, por exemplo, pela informação que ele der. Olha, eu soube de uma informação, está aqui minha fonte, eu não preciso revelá-la? Claro que não vou revelar. Mas no momento que eu dou aquela informação, eu sou responsável por ela. É como se eu tivesse dito, se essa informação que eu dei causou prejuízo a alguém, causou um dano material, moral à imagem de alguém, eu sou responsável por ela, não aquela pessoa que eu ocultei. Entendeu? Então vamos melhorar isso em questões, tá bom, pessoal? E por último, hoje aqui eu quero falar sobre o inciso 15, que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha aqui, em tempo de paz. Em tempo de paz, eu posso me locomover por todo o território nacional. Eu posso pegar meu carro, minha bicicleta, andar a pé, sair daqui de Fortaleza e caminhar por todo o Nordeste. É livre a locomoção. Posso ir com meus bens ou não. Eu não preciso declarar alguém para onde eu vou, por que motivo eu vou. Tá? Se o policial me pergunta, ei, você está indo para onde a pé aqui? Ah, eu estou indo para onde a estrada me leva. Certo? Eu não sou obrigado a dizer a ele, tá? Por questão de educação, por questão de segurança pública, posso até informar, olha, daqui eu estou saindo do Ceará, estou indo até o estado do Rio Grande do Norte, eu vou a pé.
Ele vai me dizer, tome cuidado, é muito perigoso, mas eu tenho o direito de ir, certo? Eu tenho o direito de me locomover, tá? Em tempo de paz, porque quando não for tempo de paz, pode haver restrições. Nós vamos ver o estado de sítio, estado de defesa, que as pessoas não podem ficar obrigadas a ficar em sua casa até determinado horário, após determinado horário não pode sair, posso restringir o direito de reunião delas, tá bom? Então, mas em tempo de paz é livre a minha locomoção. Ninguém pode me prender, por exemplo, para a investigação. Olha, você tem cara de suspeito, você tem cara que cometeu algum crime. Pode o policial, eu andando pela rua, me pegar e me prender para investigação? Não pode, porque é livre a locomoção. Ele só pode me prender por um flagrante ilícito ou uma decisão fundamentada de um juiz. Correto? Tá? Com essa regra é livre no tempo de paz. Eu posso nele entrar em qualquer estado, ficar, permanecer, sair, tá? Com meus bens ou não. Com meus bens pessoais. Eu não posso, por exemplo, sair com uma carga de equipamento eletrônico, porque aí não são bens pessoais, são bens para o comércio. Eu posso ser impedido de circular, sem um devido pagamento de imposto. Então, pessoal, hoje eu quero terminar aqui para não ficar longo o vídeo e quero que vocês entendam como eu vou fazer a prova baseada nesse artigo 5º. Eu li até agora 15 incisos, falei sobre alguns, alguns eu simplesmente li e disse poucas explicações, outros eu me demorei mais um pouco e mostrei para você como é perguntado em prova. Quais questões literais, quais questões doutrinárias e quais questões jurisprudenciais, tá bom? Espero que todos reflitam, espero que todos tenham assim um bom estudo, um bom entendimento da Constituição, tá? O direito constitucional é um direito que nós vamos partir para os demais ramos do direito. O direito constitucional é o nosso direito supremo e fundamental, está no ápice da pirâmide de Kelsen, das leis, tá? Depois disso aqui, nós vamos falar de direito penal, vamos falar de direito processual penal, direito administrativo, tá? Mas o que é o primeiro direito que nós devemos aprender? É o direito constitucional, porque dele deriva as demais leis. Eu entendo que direito penal deriva outros direitos. Apesar de outros direitos, direito constitucional deriva outros direitos. Apesar de direito penal ter sua parte constitucional, direito civil também ter sua parte constitucional. Então, o direito constitucional pode ser também uma reunião de direitos, uma reunião de fontes primordiais de todos os direitos. Então, devemos iniciar por ele. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo, tá bom? Agradeço a paciência de todos, dá aquele like, dá aquela inscrição. Aceito críticas, aceito elogios, aceito... Só não aceito bagaceira, tá bom? Obrigado aí por tudo.